A Monster Who Levels Up. Capítulo 148. Um herói. Um orc. Um humano parte 3. É? O que você quer dizer com isso? Que concurso? Nominalmente. É uma exposição para ver quem contribuiu mais para a sociedade. Mas é estruturada como um concurso. Senhor. O governo fez a solicitação oficial agora mesmo. Aparentemente. Eles desejam confortar os cidadãos durante esse período de grande agitação. Kim Saidin usou a desculpa de que estava ficando inquieto quando estava ocioso para deixar a aldeia por um curto período. Kim Il-rin o irritou ao lembrá-lo de que eles precisavam instalar várias armadilhas em breve. Mas quando ele pediu apenas 1 hora, ela não teve escolha a não ser deixá-lo ir com relutância. Bem, se as intenções são boas, não vou dizer não. Mas como um concurso como esse ajudará a confortar as massas? Ele encontrou um local na floresta que não tinha pessoas. Voltou à sua forma humana e a primeira coisa que fez foi ter uma espécie de reunião com Il Sai-young, por um período de 50 minutos, pelo telefone. Agora, a pessoa na linha era Jo Han-sung, que disse que tinha assuntos relacionados a negócios para discutir. E o assunto principal era a realização da chamada Exposição de Contribuições para a Sociedade em Geral da Monstro. Tomando emprestado o nome de Exposição. O principal objetivo desse concurso era examinar mais de perto as pessoas nas 5 categorias de magia: Cavaleiros, Arte, Alquimia e Sociedade. Ao descobrir quem mais contribuiu para o mundo em geral, admiti-las como os mais novos membros da Guilda dos Monstros. E se 5 categorias fossem demais, então apenas as 2 de magia e cavaleiros. Inicialmente, pensei o mesmo. Mas depois de ouvi-los, acredito que seja plausível. Afinal, senhor, durante esse período conturbado, esse concurso tem o potencial de se tornar algo pelo qual os cidadãos, mesmo que seja apenas um pouco, possam se apaixonar e se envolver. Bem, se isso acontecer, então será maravilhoso. Mas será que os cidadãos realmente se concentrarão nesse concurso? Não. Era quase certo que eles se concentrariam nele. Em primeiro lugar, o processo seria televisionado na íntegra. No entanto, dizer que eles iriam despertar as massas deprimidas ou algo do tipo quando estavam simplesmente tentando encontrar um novo membro para a guilda. Bem, isso era um pouco embaraçoso e, para não mencionar, o deixou um pouco hesitante também. Sim. É claro. Não apenas o país. Tenho certeza de que o mundo se concentrará em nós. Senhor. Naquela época, quando escolhemos a diretora Yildin, foram formadas bases de fãs em torno dos chamados fortes favoritos e eles começaram a brigar entre si. Como vamos anunciar oficialmente os candidatos? Acredito que desta vez a disputa será muito mais acirrada. Senhor. Realmente? Mas ainda assim, não seria problemático se isso se tornasse muito bem-sucedido? Temo que possamos acabar recebendo críticas sobre a diminuição da vigilância do público ou algo assim. O clima atual é certamente muito deprimente. Mas acredito que ser excessivamente temeroso é ainda pior. Senhor. Até mesmo o governo acha que, em vez do problema da vigilância, é melhor diminuir o excesso de medo entre o público. Kim Saidin inclinou a cabeça. Mas, apenas por realizar uma exposição como essa, o medo das pessoas diminuirá? Se escolhermos alguns candidatos como os novos membros da guilda,
Poderemos anunciar em todo o país que há cavaleiros ou magos talentosos e trabalhadores em nosso país que são bons o suficiente para entrar na monstro. Isso deve ser suficiente. Senhor. Ah. Nesse caso. Tudo bem. Por favor. Vá em frente. Sim. Senhor. Pode deixar. Ao encerrar a ligação, Saidin espiritualizou o telefone em seu corpo. E se ele tivesse que acrescentar algum pouco desnecessário aqui? O celular espiritualizado concedia uma habilidade bastante peculiar à pessoa que executava a técnica. As palavras na janela de alerta eram as seguintes: um smartphone foi absorvido por meio da espiritualização, usando os olhos do hospedeiro. Fotos e até mesmo vídeos podem ser capturados. Embora parecesse divertido e um pouco interessante, não havia nenhum outro uso além desse. Você está 10 minutos atrasado. A boca de Qin Yu-Rin fez beicinho como se quisesse perfurar Saidin com eles. Ele coçou a nuca e deu uma desculpa que não era bem uma desculpa. Eu também posso me atrasar. Tudo bem. Vamos logo para lá. Para preparar as armadilhas. Felizmente, ela não reclamou desnecessariamente. Qin Yu-Rin simplesmente agarrou seu pulso com força e moveu seus pés em direção à área onde as armadilhas seriam instaladas. É isso mesmo. Ela estava segurando o pulso dele. Embora esse tipo de contato não devesse ser nada. Como a pessoa que estava fazendo isso era ela. Saidin acabou se sentindo um pouco estranho. Oi. Seu plano vai funcionar? Então. Ele fez uma pergunta desnecessária deliberadamente, para que pudesse puxar sua mão ao mesmo tempo. No entanto, ela segurou seu pulso com um aperto inesperadamente forte e ele não conseguiu se libertar. Sim. Não precisa se preocupar. Na verdade, as chances de nossa vitória são muito maiores do que as de nossa derrota. E como os soldados de infantaria estão lutando contra os soldados de infantaria e os líderes estão lutando contra os líderes, as baixas também devem ser muito reduzidas. O conteúdo do plano sobre o qual Qin Yu-Rin estava falando com um sorriso saudável era mais ou menos assim. De acordo com o radar de detecção da TM, suspeitava-se que o exército ogro era composto por 50 a 60 indivíduos que formavam colunas de 10 pessoas. E o ogro de 3 cabeças estava acompanhado por 4 ogros de 2 cabeças que agiam como seus guardas reais, supostamente exibindo a majestade do comandante no meio dessas colunas em marcha. No entanto, os ogros eram conhecidos por sua baixa inteligência. Por isso, Qin Yu-Rin decidiu usar a tática mais básica de todas: armadilhas e emboscadas. Em primeiro lugar, as armadilhas. Usando as habilidades de trabalho dos orcs, seriam cavados buracos e, em seguida, uma parte do exército de ogros seria atraída para lá. Embora um ogro com 2 cabeças não caísse em uma armadilha óbvia por ser um pouco mais inteligente, um ogro ainda era um ogro no final das contas. Bata bem nele e faça-o sentir mais dor do que poderia suportar. Então a raiva faria com que a inteligência caísse no fundo do poço. E o ogro seguiria a isca com calma e facilidade. Não há outras coisas para fazer. Além dessa? Sim. Vamos construir apenas armadilhas por hoje e voltaremos. 20 minutos de caminhada depois, Qin Yu-Rin e o exército de orcs chegaram perto de um rio. A criação de armadilhas de queda, onde o solo era escavado e espigões afiados eram instalados no fundo, foi feita em um instante. Como esperado, as excelentes habilidades de trabalho dos orcs deixaram até mesmo os pesquisadores de monstros surpresos.
Está terminado. A etapa final. Cobrir as armadilhas com grama. Também chegou ao fim muito rapidamente. Kim Il-hin declarou calmamente enquanto limpava as gotas de suor em sua testa. A satisfação e a felicidade eram bem evidentes em seu rosto radiante. Mas os sentimentos de Saidin eram um pouco diferentes dos dela. Não importa o que acontecesse. Todo esse lugar gritava que isso aqui era uma armadilha. Então isso era meio ruim. Vai ficar tudo bem. Por causa de seus corpos grandes, os ogros não prestam atenção ao que está embaixo de seus pés. Quando Saidin, o orc, examinou as armadilhas cobertas com um rosto inseguro, Kim Il-hin disse a ele para não se preocupar e deu um tapinha em suas costas. Vai ficar tudo bem. Então vamos voltar. Estou cansada. Depois disso, ela novamente agarrou o pulso de Saidin e começou a levá-lo embora. Como se quisesse evitar que ele arrancasse sua mão. Ela o segurou com muita força. Ao ver isso, sua ação definitivamente não foi subconsciente, mas deliberada. Saidin deu uma risadinha e, em vez de se afastar, agarrou a mão dela. O rosto dela ficou vermelho em um piscar de olhos. Pelo menos no início. Mas logo depois ficou tingido com as cores da agonia. Ah! O que você está fazendo? Ei! Isso está doendo. Eu disse que isso dói. Kiayak! Vai quebrar. Quebrar. O orc. O orc me pegou. Óbvio. Orcs pegam pessoas. A visão dela clamando por outros orcs e até mesmo pela ajuda de Korlak foi bastante lamentável. Os orcs voltaram para sua aldeia completamente cansados da instalação de armadilhas. Eles retiraram carne não identificada do depósito de alimentos. Grelharam-na e a consumiram. Depois, alguns lutaram por um tempo, antes de se retirarem para seus quartos de dormir. Entretanto, Kim Il-hin, que definitivamente não era um orc, não tinha seu próprio lugar. Então, ela encontrou um local silencioso no chão da caverna e se deitou usando a barriga de Korlak como travesseiro. Mesmo que ela fosse uma cavaleira treinada, ainda assim era um lugar frio para tirar um cochilo. Quando estava saindo de sua própria casa com um pouco de pressa para fazer uma ligação telefônica urgente, Saidin descobriu que ela gostava de dormir assim. Então trouxe um cobertor grosso de algum lugar e a cobriu com ele. Mas os sentidos de um cavaleiro estavam sempre alertas. Assim que o cobertor a cobriu, os olhos de Kim Il-hin se abriram pela metade. A visão de um orc agitado preencheu aquele par de olhos que pareciam joias. Kim Il-hin o estudou em silêncio por algum tempo, antes de sorrir preguiçosamente e falar com uma voz sonolenta. Eu estava sentindo muito frio agora. Então, obrigada. O sorriso gentil e os olhos sonolentos dela fizeram o coração dele pular uma batida. Mas Saidin, o orc, fez o possível para acenar com a cabeça indiferentemente e voltou para os aposentos do chefe. Não. Ele tentou. Mas algo chamou sua atenção. Era um boneco de pelúcia de um orc, que espreitava de uma bolsa de couro ao lado da cauda de Korlak. Sem saber da situação, o sorridente Kim Il-hin seguiu seu olhar e olhou para onde ele estava olhando. Então, com um grito curto, mais alto, Didak! Ela pulou no ar e apressadamente tirou a boneca. Eu
Eu não a trouxe aqui. Sabe? Um dos orcs a fez para mim. Está vendo? Um dos meus orcs? Sim. Sim. Sua habilidade era muito boa. Especialmente para um orc. Isso. Parece comigo? As aparências da forma de orc de King Saidin e de outros orcs tinham diferenças distintas. Era o ponto em que um macaco idiota acabaria pensando. Ah! Ele deve ser o líder deles. Ou mesmo porque ele é mais bonito do que os outros. Assim como Li Yin mencionou no passado. Sua aparência era de fato melhor do que a de certos setores da humanidade. Com certeza. Definitivamente. Não é você. Sério. Você deve estar sofrendo da síndrome do príncipe. Ela escondeu furtivamente a bolsa de couro atrás de si. Ok. Então. Ele sorriu e voltou para os aposentos do chefe. Ela deve ter achado que tinha dado uma boa desculpa. Pois ele podia ouvir seus suspiros de alívio vindo de trás dele. E depois que Saidin voltou para seus aposentos, levou um tempo considerável até que ele percebesse que, na verdade, estava tentando sair para fazer uma ligação telefônica. Eles estão chegando. Ao longe. Mesmo que não se abrisse bem os olhos. As silhuetas gigantescas ainda podiam ser vistas. Uma olhada casual era suficiente para determinar que o número deles facilmente ultrapassava 60. Embora fossem apenas 60. Os ogros eram monstros poderosos de alto nível que viviam em áreas de caça de nível médio superior e acima. Não era fácil lutar contra um único ogro de rua. Então ver tantos deles em um só lugar, mesmo que não estivessem tão bem organizados, foi o suficiente para deixar Qin Yu-Rin tensa. Você já se familiarizou com o plano? Sim. Bem no meio das colunas um tanto desleixadas de 10 homens marchando dos ogros. Um ogro com um corpo especialmente enorme se ergueu. 3 cabeças e pele negra. Era extremamente raro ver ogros com qualquer uma dessas características. Mas esse ganancioso bastardo tinha todas elas. Quando o exército de ogros chegasse ao local predeterminado, 950 orcs heróis apareceriam de ambos os flancos e os distrairiam. O que faria com que cerca de 40 ogros rompessem a formação. Quando esse número se soltasse da formação, seria a vez de Qin Yu-Rin. Montada em cima de Korlak. Ela causaria uma enorme quantidade de dor no ogro-chefe e em seus lacaios, atraindo-os para o local da emboscada onde Saidin e sua companhia estavam esperando. Depois disso, eles matariam primeiro aquelas batatas fritas irritantes. Quando o chefe ogro fosse o único que restasse, Qin Yu-Rin usaria sua característica para nocauteá-lo por cerca de 1 minuto. Depois, todos o atacariam. Nocauteá-lo. Você está confiante? Sim. Embora tenha sido apenas uma invocação. Eu nocautei um Leviatã por 5 minutos no passado. Para ser preciso. Não o nocautei, mas o fiz adormecer. 1. Saidin. O orc assentiu com a cabeça. Como ele testemunhou pessoalmente essa cena, não havia necessidade de questioná-la. Então, devo seguir meu caminho. Você também deve ir para o local da emboscada. Espere. Assim que Qin Yu-Rin agarrou as rédeas de Korlak. Antes de você ir, pegue. Saidin entregou a ela um galhardete com a insígnia dos orcs heróis. Eram daqueles artefatos passivos super caros que aumentavam o desempenho da pessoa simplesmente por tê-lo no corpo. Um sinal. Você. Nosso camarada.
Ah! Qin Yuhin olhou atordoada para a flâmula. Antes de recebê-la gentilmente com as duas mãos e levá-la ao peito. Obrigada. Foi nesse exato momento que a buzina de um orc grande guerreiro tocou. Com isso como sinal, os orcs se moveram em direção às suas posições designadas de maneira rápida e disciplinada. 950 guerreiros se dividiram em duas metades iguais e foram para a esquerda e para a direita. Enquanto os 50 orcs restantes se dirigiram cuidadosamente para o local onde Qin Yuhin deveria trair o chefe ogro. Por favor, vá em frente e espere por mim. Enquanto seus olhos se molhavam com as profundezas de suas emoções, ela subiu a bordo do Korlak e partiu em direção ao campo de batalha. Não houve praticamente nenhuma mudança na baixa inteligência dos ogros. A batalha se desenrolou exatamente como Qin Yuhin havia planejado. Cerca de 40 ogros se separaram e caíram nas armadilhas. Enquanto o chefe ogro foi atingido com muita força por Qin Yuhin, incapaz de acalmar sua fúria avassaladora, perseguiu-a loucamente. Eles estão chegando. Preparem-se. 20 passos. 20 passos depois. E 20 e tantos ogros chegariam onde Saidin estava. Ele falou com outros orcs e respirou fundo. Passos numerosos e caóticos, sem dúvida. Os ogros de 2 cabeças e o chefe ogro de 3 cabeças estavam misturados ali. Saidin fechou os olhos e deixou seu corpo com os 5 sentidos, com a notável exceção da visão. Bem, para ser bem claro, os corpos gigantescos dos ogros eram grandes demais para que seus olhos pudessem captá-los completamente. Portanto, quanto mais perto ele chegasse desses monstros, maior seria o obstáculo para sua visão. Sentindo os inimigos que se aproximavam com todo o seu ser, Saidin agarrou sua massa com força. Ele bebeu a poção espiritualizada Fúria do Goblin e ativou também o Guerreiro da Reversão. À medida que seus sentidos se expandiam, os passos dele se tornavam cada vez mais lentos. Com. E assim. Quando ele ouviu o terceiro passo, despejando toda a sua força e raiva transbordante, ele balançou a massa o mais forte que pôde no tornozelo do ogro que estava prestes a passar por ele. O golpe destrutivo, que possuía um poder aterrorizante, esmagou completamente o tornozelo de um ogro de 2 cabeças em um único golpe, perdendo uma de suas pernas. O ogro caiu no chão, e muitos orcs desceram sobre a criatura caída. No entanto, os olhos de Qin Saidin permaneceram fechados. O corpo do orc-herói estava brilhando em vermelho vivo e sua massa balançou em busca de mais uma vítima. Vá! Uma enorme onda de choque sacudiu toda a encosta da montanha.